Naquela noite fatídica, 7 países fecharam suas portas para 300 almas em perigo. Apenas um respondeu: o Brasil, com um chamado firme: pousem, assumiremos a responsabilidade por vocês. No breu total sobre o vasto Oceano Atlântico, um avião de passageiros levava quase 300 pessoas à beira da morte. Um motor explodira com um rugido ensurdecedor e gritos ecoavam pela cabine. Mães apertavam os filhos, idosos fechavam os olhos em oração e a tripulação mantinha a postura embora as mãos tremessem. Quando o sinal de socorro foi enviado aos grandes aeroportos, as respostas eram um eco frio de recusas. Não podemos aceitar. Risco muito alto. Fora do protocolo. A esperança quase se extinguia. Mas então, uma voz ressoou do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, firme, calma e digna. Não era apenas uma permissão para pousar, era a devolução da esperança. Naquela noite, o mundo viu que a verdadeira grandeza de uma nação não se mede por arranha-céus ou tecnologia de ponta, mas pela decisão tomada no instante em que a vida humana se sobrepõe a qualquer regulamento. Clara, a chefe de comissários de bordo, não era dada ao pânico. Em seus 18 anos de carreira, ela havia enfrentado desmaios, crianças com febre alta, brigas violentas entre passageiros e pousos sob tempestades que silenciavam a cabine inteira. Ela sempre acreditou: se a tripulação permanecesse calma, os passageiros teriam um ponto de apoio. Se os sistemas de voo funcionassem, sempre haveria uma saída. No entanto, naquela noite, a fé que a sustentava por toda a vida começou a ruir. O estouro do motor esquerdo sacudiu o avião violentamente. Copos e bandejas voaram. Gritos de pânico, soluços e súplicas familiares se misturavam, quase inaudíveis. A luz vermelha intermitente do sinal de emergência atingia os rostos apavorados no teto da cabine. Clara agarrou a borda do assento para se firmar, respirou fundo e forçou sua voz a ser a mais estável possível. Senhoras e senhores, por favor, apertem firmemente seus cintos e abaixem a cabeça conforme a instrução da tripulação. Estamos iniciando um procedimento de emergência. Ela sabia que aquelas palavras não dissipariam o medo, mas em um momento de desintegração, o ser humano precisa de um ritmo para se agarrar e seu dever era criar esse ritmo, mesmo com o coração doendo no peito. Uma comissária mais jovem, com os olhos vermelhos e as mãos visivelmente trêmulas, cambaleou até ela. Madame Clara, na fileira 18, uma passageira está com dificuldade para respirar. Na fileira 32, um menino não para de chorar. E um senhor perto da frente parece estar com dor no peito. Clara acenou rapidamente. Não havia tempo para pânico, apenas para decisões. Distribuiu tarefas imediatas aos comissários por zona, instruindo-os a falar devagar, claramente e tocar suavemente nos passageiros quando necessário. Em momentos de terror, um toque firme pode ser o suficiente para trazer alguém de volta do choque. Simultaneamente, a voz do cockpit irrompeu pelo intercomunicador, curta e tensa, revelando a gravidade oculta: motor esquerdo inoperante, falha no sistema de combustível. Avaliando aeroportos alternativos. Avaliando era um termo técnico, mas para Clara, que vivia no ar há anos, significava outra coisa. O tempo restante estava sendo gasto para encontrar alguém que aceitasse aterrissar a aeronave. Ela pegou seu rádio e começou a coordenar com o cockpit, fornecendo dados sobre os passageiros e as emergências na cabine. Tudo precisava ser preciso, pois se pousassem, a equipe de terra precisaria saber quem necessitava de ajuda imediata. Contudo, o que ela começou a ouvir da seção de pilotos fez seu sangue gelar lentamente. Aeroporto 1 recusou, Aeroporto 2 recusou. As justificativas vinham em frases polidas: restrições operacionais, risco de segurança, condições climáticas, procedimento noturno, responsabilidade regulamentar. Todos os argumentos eram sistemicamente corretos, mas na cabine, onde crianças choravam agarradas às mães, um casal de idosos rezava de mãos dadas e comissários tentavam socorrer um homem com dor no peito. Essas palavras soavam como portas de ferro batendo uma a uma. Clara percorreu os corredores novamente. Não via mais 300 passageiros, mas histórias individuais. Uma menina abraçada ao braço da mãe. Um executivo de meia-idade apertando a pasta como se fosse sua própria vida. Um jovem casal que ria no embarque agora com os nós dos dedos brancos de tanto apertar as mãos. Um senhor perto da janela murmurando nomes como se estivesse em casa. Como chefe de comissários, ela foi treinada para controlar a situação. Como ser humano, sentiu o peso da responsabilidade mais intensamente do que nunca.
Se algo acontecesse naquela noite, essas pessoas não lembrariam os nomes dos aeroportos que recusaram. Lembrariam apenas que naquele voo havia alguém à frente dizendo para manterem a calma, mesmo sem ter certeza de que sobreviveriam. Outro comissário jovem sussurrou: Clara, ainda temos alguma opção? A pergunta era mais profunda do que pretendia, pois era a mesma que Clara repetia a si mesma. Ela umedeceu os lábios e respondeu, forçando a voz a não vacilar. Ainda temos, enquanto o capitão estiver falando com o solo, devemos fazer o nosso melhor. Mal ela terminou, a voz do cockpit veio novamente, mais curta, mais pesada, combustível caindo mais rápido que o previsto. Tempo se esgotando. Ninguém precisou de explicações. Todos entenderam o que tempo esgotando significava. Para a tripulação, cada minuto dali em diante não era apenas tempo de voo, mas o tempo da decisão final sobre quase 300 vidas. Clara olhou para o longo corredor mais uma vez. O vermelho de emergência ainda piscava, havia soluços esparsos, mas o olhar dos comissários havia mudado. Eles não buscavam apenas ordens, buscavam esperança. E ela sabia que, mesmo com o coração em pedaços, ela deveria ser a última a ceder. Pegou o rádio e falou com o cockpit, lentamente, claramente, para evitar tremores. Situação da cabine controlada em nível básico. Vários passageiros com emergências médicas respondendo. Por favor, me avisem imediatamente quando um aeroporto confirmar o recebimento. Houve uma pausa de 1 segundo. O capitão respondeu, baixo risco, mas poucas opções, tentando contato com São Paulo novamente. São Paulo. A cidade surgiu na escuridão como uma pequena luz, cuja capacidade de levar ao porto seguro ainda era incerta. Clara não ousava esperar muito. Naquela noite, aprendera que a esperança era fácil de ser negada. Mesmo assim, ela fechou os olhos por um instante e fez uma oração silenciosa, a primeira daquele voo. Não pediu um milagre, apenas que algum lugar na terra respondesse, venham, não os deixaremos no céu. A frase tentaremos São Paulo novamente mal havia terminado quando Clara sentiu a cabine mergulhar em um silêncio diferente. Não era a ausência de som, havia choro, soluços, o movimento da equipe e o conforto ocasional aos passageiros. Era um silêncio interior, a quietude de quem espera o veredito sobre se o mundo lhes daria um lugar para pousar. Ela se moveu para perto da porta dianteira para ouvir melhor o rádio, uma mão agarrada ao encosto de um assento, a outra segurando o rádio com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. 2 comissários observavam, querendo perguntar, mas sem ousar, sabendo que a única resposta era aguardar o solo. A voz do capitão cortou a comunicação interna. Guarulhos em espera, aguardando confirmação. Guarulhos. Só o nome do aeroporto fez Clara vislumbrar São Paulo, uma metrópole que ela visitara anos antes, cheia de vapor, umidade e pessoas sorridentes. Mas naquele instante, ela não queria a imagem turística, queria apenas uma resposta do destino, sim ou não. Os segundos se arrastaram. 1, 2, 3. Em circunstâncias normais, esse silêncio não significaria nada, mas em um avião com combustível minguante, poucos segundos pesavam como uma rocha no peito. Clara fechou os olhos por um instante e então ouviu a voz que jamais esqueceria. Air France Emergency Flight, aqui é a torre de controle de Guarulhos, São Paulo. Recebemos. Relatem a situação do campo e dos motores. Sem pânico, sem hesitação, sem frieza. Era a voz de alguém que assumia o controle total da situação. Clara ergueu a cabeça instantaneamente. Embora a mensagem fosse para o cockpit, seu corpo reagiu antes do cérebro. Ela olhou para os outros comissários, os olhos de todos se arregalaram simultaneamente, como se tivessem acabado de respirar após um longo afogamento. O capitão relatou os detalhes rapidamente. Motor esquerdo inoperante, falha no combustível, quase 300 passageiros, vários em estado crítico e pouco tempo. O silêncio do outro lado durou um instante, antes que a voz de Guarulhos retornasse, mais clara e firme. Confirmado. Estamos ativando o plano de emergência total para o seu voo. Desta segunda, esta frequência será prioritária para a sua emergência. Aeronaves serão desviadas. Sigam as instruções passo a passo. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Essa última frase não era jargão aeronáutico. Era o bálsamo que sustentava um ser humano. Clara sentiu a mão que segurava o rádio relaxar um pouco, pela primeira vez desde a explosão do motor. Ela só percebeu o quanto segurava a respiração quando naquele momento as lágrimas vieram. No rádio interno, o capitão falou diretamente com ela.
Clara, Guarulhos confirmou. Temos um corredor de emergência exclusivo. Ela soltou um longo suspiro, mas não se permitiu fraquejar. Copiado. Vou preparar a cabine para a aproximação. Ela se virou para o corredor. Muitos passageiros ainda estavam presos ao medo. Alguns choravam, outros se agarravam, alguns estavam estranhamente quietos. Mas desta vez, ao pegar o microfone, Clara tinha algo que não tinha antes. Palavras capazes de transmitir esperança real. Atenção, por favor, mantenham a calma e me escutem com atenção. Acabamos de receber a confirmação de pouso de emergência em São Paulo, Brasil. O solo está preparando tudo para nos receber. Contamos com a cooperação estrita de todos em seguir as instruções da tripulação. Vamos levá-los ao solo em segurança. A palavra Brasil correu pela cabine como um tipo diferente de faísca, não de medo, mas de esperança. Muitos passageiros ergueram a cabeça. Os mais aflitos tentavam seguir o ritmo da respiração orientado pelos comissários. As crianças ainda soluçavam, mas não gritavam mais. A própria tripulação se movia com mais firmeza, como se finalmente tivessem um chão para se firmar. Poucos instantes depois, veio nova comunicação de Guarulhos, desta vez pedindo falar diretamente com a chefe de comissários, via capitão. Clara pegou o rádio com as duas mãos. Aqui é a comissária-chefe, Chief Purser. Estou ouvindo claramente. Sua voz ainda tremia levemente, mas não quebrava. A voz do controle de tráfego era lenta, clara e rítmica, como alguém que apoiava outra pessoa para não cair. Sua função agora é uma das mais cruciais. Você não precisa carregar o voo. Nós cuidaremos do caminho com o capitão. Cuide do coração da cabine, garanta que os passageiros sigam as ordens e nos informe sobre mudanças no estado dos pacientes. Temos equipes médicas prontas. Clara parou por um instante. Aquilo a atingiu profundamente. Nas últimas horas, ela tentou carregar tudo. O medo dos passageiros, a ansiedade da tripulação, a culpa de não poder fazer mais. Mas a pessoa em São Paulo falava como se soubesse que ela estava à beira do colapso e não ordenava friamente para ela ser forte. Pedia que ela cumprisse sua função específica, aquela que ela fazia melhor. Isso é um bom sistema, pensou. Não um que aterroriza a todos, mas um que permite que cada um volte ao seu posto. Copiado, ela respondeu mais clara do que antes. Manterei a calma na cabine e reportarei as informações médicas continuamente. Obrigado. Houve um breve silêncio seguido pela resposta, surpreendentemente educada, mas sólida. De nada. Estamos esperando por vocês no Brasil. A frase fez Clara apertar os lábios. Não deixou as lágrimas caírem, ainda não era hora. Mas algo havia mudado dentro dela. Não apenas alívio, mas a sensação de terem sido finalmente acolhidos por uma nação de verdade. Ela passou as instruções à tripulação. Verificar cintos, checar a posição de emergência, revisar passageiros especiais, reconfirmar a posição dos doentes e a ordem de evacuação. A resposta veio mais rápida, mais clara e, crucialmente, sem hesitação, pois agora cada tarefa tinha um destino. Enquanto o avião se alinhava para a aproximação sob as ordens de São Paulo, Clara olhou pela pequena janela da porta dianteira. A escuridão ainda era densa, mas não era a mesma escuridão de antes. No fim dela, havia uma cidade abrindo suas pistas, pessoas que ela nunca vira preparando-se para salvar vidas. Ela respirou fundo e disse a si mesma, quase como uma nova ordem interna: hoje à noite vamos tocar o solo. E quando chegarmos, quero ver que tipo de país é aquele que nos disse que não estamos sozinhos. O avião descia lentamente, com precisão, seguindo o rádio de Guarulhos. A tensão ainda estava presente, mas a confusão fora substituída pelo ritmo do trabalho. O medo não desaparecera, mas fora substituído pela espera focada. Clara inspecionou o corredor mais uma vez. Havia quem fosse amparado, quem se acalmasse. Ela viu que a calma não significava ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E alguém no solo em São Paulo estava tornando isso possível. De repente, a voz do cockpit soou, mais tensa que antes. Temperatura do motor direito começando a subir anormalmente. A frase gelou a espinha de Clara. O motor esquerdo já estava fora de serviço. Se o único motor restante falhasse durante a descida, não seria apenas risco, seria o limite do colapso. Ela viu uma comissária mais jovem erguer a cabeça, a mesma pergunta nos olhos. Clara apenas assentiu levemente, como quem diz: ainda estamos no comando, e voltou a focar no rádio. A comunicação de Guarulhos era quase ininterrupta. Recebido sobre a temperatura do motor direito. Aumentem a vigilância imediatamente. Reduzam o thrust conforme o procedimento estabelecido.
Mantenham a velocidade, não tentem compensar aumentando a potência. Vamos levá-los ao solo com o perfil mais seguro. O tom era o mesmo, calmo, mas cheio da autoridade de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Clara não entendia os detalhes técnicos, mas entendia a essência. Quem estava no rádio não estava apenas autorizando, estava vezes conduzindo vezes o avião ao solo. O capitão confirmou e o cockpit começou a ajustar os parâmetros. Clara ouvia a velocidade das checagens e das frases curtas entre os pilotos rápidas, mas não frenéticas. A velocidade de quem havia ensaiado inúmeras vezes. Em poucos instantes, outra voz invadiu a frequência, a de um piloto de um voo comercial que esperava a sua vez de entrar no espaço aéreo de São Paulo. Havia irritação clara em sua voz. Ele reclamava do longo tempo de espera, pedia prioridade, citando a urgência de sua tabela de voo. Clara apertou o rádio. Ela conhecia bem a dinâmica de aeroportos congestionados, onde emergências acabavam se tornando apenas mais um problema na fila. Mas o que aconteceu a seguir a marcou profundamente. A voz de Guarulhos respondeu, mantendo a cortesia, mas com a dureza do aço. Todas as aeronaves, atenção, há uma missão de emergência de prioridade máxima em curso. Mantenham o nível e aguardem instruções. Este voo de emergência transporta grande número de passageiros e possui risco estrutural no motor. Trataremos todas as aeronaves com segurança, pedimos cooperação total. Não houve desculpas brandas, nem negociações longas, nem espaço para hesitação. E o mais impressionante, após a ordem, a frequência silenciou quase imediatamente, como se todos no céu tivessem concordado que a vida vinha antes da agenda. Clara olhou pela janela novamente. Longe, ela via conjuntos de luzes se realocando no céu. A rota aérea de São Paulo, normalmente densa, estava sendo aberta para eles. Na cabine, os passageiros reagiam às novas instruções da tripulação. Estamos na reta final. Permaneçam sentados. As equipes de solo estão esperando. Essas palavras eram simples, mas carregavam um peso imenso, pois havia ações concretas por trás delas. Clara atualizava o cockpit sobre os pacientes, enviando dados que seriam repassados ao solo. Ela anotou a velocidade da resposta. Era como se múltiplos pontos estivessem processando, separando e despachando ordens simultaneamente. Não era apenas comunicação eficiente, era a união de muitas agências sem transferir a responsabilidade. Então veio a voz de Guarulhos, curta e rítmica, como alguém fechando um jogo. A pista principal para emergências foi alocada. Caminhões de bombeiros e equipes médicas estão posicionados. Sistema de luzes de guia totalmente ativo. Mantenham este rumo. Estamos abrindo caminho para vocês até o final. A última frase paralisou Clara por um segundo. Não era terminologia técnica. Era a linguagem de quem entende que naquele avião havia quase 300 corações humanos confiando sua vida à precisão de pessoas que eles jamais veriam. A comissária jovem que perguntara sobre opções se aproximou e sussurrou. Clara, eles estão mesmo no controle de tudo? Clara olhou para a colega e respondeu com uma firmeza inédita. Sim. Eles não apenas nos aceitaram, eles estão nos guiando para baixo. Essa resposta não confortou apenas a jovem, confortou a si mesma. Ela finalmente compreendeu a essência. O que salva vidas não é a bravura de um só, nem frases bonitas, nem apenas tecnologia, mas um sistema onde todos conhecem seu papel, se respeitam e colocam a vida humana como centro da decisão. A aeronave continuava a descer. Havia solavancos e o motor direito exigia atenção, mas o sentimento na cabine havia mudado. O céu, que momentos antes parecia se fechar sobre eles, agora se abria em camadas, como se mãos invisíveis estivessem limpando um caminho na escuridão. Pela primeira vez naquela longa noite, Clara acreditou que eles não apenas sobreviveriam, eles testemunhariam o que um país que diz "você não está sozinho" realmente é capaz de fazer. A vibração mudou quando a aeronave entrou na aproximação final. Clara sabia, pela experiência, que estavam muito próximos do solo. Ela sentia pelo peso do trem de pouso, pelo som do vento alterado e pelo silêncio coletivo dos passageiros. O medo não havia sumido, fora substituído por uma expectativa intensa. Todos sabiam que cada segundo era decisivo. Clara fez uma última checagem rápida, mas sem pressa. Olhou nos olhos dos passageiros, acenou para os trêmulos, tocou o ombro dos que respiravam rápido. A tripulação estava em posição. Relatórios curtos chegavam a ela por zona. Fileira central com idosos sem cinto, pronto. Paciente com dor no peito consciente. Crianças acalmando. Então,
A voz do capitão ecoou. Tripulação, preparem-se para o pouso de emergência. O anúncio que ouvira tantas vezes no simulador pesava mais do que nunca. Clara se encolheu em seu assento de emergência perto da porta, apertando o cinto até sentir os braços dormentes. O coração batia tão forte que ela o ouvia, mas sua mente estava estranhamente clara. Ordem de evacuação, pacientes prioritários, localização dos médicos de solo, caminhos a limpar, tudo se encaixava. Lá fora, as luzes da pista de Guarulhos começaram a aparecer, linhas longas, firmes e estáveis. Não eram as luzes de um cartão postal turístico, mas a luz de uma promessa esperando no destino. Os primeiros impactos vieram quando o trem de pouso tocou o chão. O som metálico no asfalto ressoou pela cabine, seguido por um longo arrasto que fez alguns passageiros gritarem. O avião não parou. Deslizava adiante em alta velocidade, o peso da aeronave empurrando-os para frente, como se o próprio solo os estivesse puxando com violência. Mas o que aconteceu em seguida fez Clara prender a respiração. Pela janela lateral, ela viu a luz branca e azul de dezenas de veículos de emergência avançando para cercar o avião quase instantaneamente. Não era depois que paravam, nem depois de checagem dupla, mas em um movimento sincronizado com o deslizamento da aeronave, como se ensaiassem o mesmo passo centenas de vezes. Os caminhões de bombeiros do aeroporto corriam lado a lado com precisão assustadora enquanto o avião ainda desacelerava. "Eles estão aqui", murmurou uma comissária, chorando. Segundos depois, jatos grossos de espuma de combate a incêndio cortaram a escuridão, atingindo com precisão a área do motor de risco. Clara viu o branco do agente cobrindo o solo e parte da fuselagem como um escudo. Ela não sabia quais dados a equipe de solo usara, mas viu o resultado. Eles agiram no momento em que ainda podiam salvar o máximo de vidas, não esperando a situação se estabilizar completamente. Quando o avião finalmente parou, não houve tempo para confusão. Ambulâncias, resgate e veículos de apoio estacionaram em posições exatas, como se marcadas por réguas. Clara já vira operações de emergência em vários aeroportos, mas aquilo não parecia várias agências trabalhando juntas. Parecia um único corpo com múltiplos braços se movendo em uníssono. O intercomunicador do cockpit soou, aguardando confirmação do solo para abrir portas. "Preparem-se", o sinal veio em seguida, portas designadas liberadas, escadas e equipamentos de apoio prontos com equipes médicas abaixo. Clara soltou o cinto e se levantou. Os tremores ainda estavam lá, mas não a atrasavam. Quando a porta se abriu, o ar quente e úmido de São Paulo invadiu seu rosto, junto com uma cena que ela jamais esqueceria. Resgatistas e médicos brasileiros em trajes de proteção estavam esperando, não parados, mas prontos para agir. Alguns com tablets, outros com oxigênio, todos posicionados para o transporte. O primeiro médico chegou à porta e falou em inglês claro e rápido com Clara, Chief Purser. Passageiros com mobilidade reduzida primeiro, depois casos de pânico. "Por favor, nos guie." Clara parou por meio segundo, não por não entender, mas porque ele entendera vezes demais. Toda a informação que ela enviara ao cockpit não se perdera, chegara às mãos certas. "Sigam-me", ela respondeu, levando a equipe ao homem com dor no peito, sem perder tempo. A partir dali, tudo foi rápido, mas organizado. O paciente foi avaliado, oxigenado e preparado para descer primeiro. Os idosos receberam cadeiras de rodas e apoio suave. As crianças em pânico foram acalmadas por uma oficial que se ajoelhou para falar no nível dos olhos, sem pressa, guiando-as gentilmente para fora do medo. Clara percebeu algo crucial. Nenhum membro da equipe brasileira agia como se estivesse gerenciando um problema. Eles estavam cuidando de pessoas, e essa pequena diferença transformou toda a atmosfera. Passageiros, antes rígidos pelo choque, começaram a cooperar, a responder, a aceitar ajuda, pois a voz e o movimento da equipe não aumentavam o pânico. A própria tripulação foi integrada ao sistema com fluidez. Os oficiais brasileiros perguntavam de forma direta e ouviam atentamente, agilizando a troca de informações. Clara corria entre as zonas, confirmando números, revisando listas, garantindo que ninguém fosse esquecido. O fluxo de evacuação era contínuo, como um rio guiado por um timoneiro experiente. O tempo passou em velocidade incomum. Quando ouviu o chefe da equipe de resgate informar que todos os passageiros haviam desembarcado, ela teve que olhar para trás, para o corredor central, que momentos antes estava cheio de gritos, agora vazio, restando apenas equipamentos e o cheiro fraco de espuma. Clara desceu do avião por último.
Seus pés tocaram o concreto de Guarulhos com a sensação de que seu corpo finalmente se permitia reconhecer a realidade. Eles haviam pousado e as 300 vidas estavam sendo cuidadas por um sistema preparado desde um minuto antes do toque do trem de pouso. Ela olhou para os carros de bombeiros, ambulâncias e equipes médicas que se moviam incessantemente. A missão não terminava no pouso seguro, terminava quando cada vida era entregue a mãos verdadeiramente seguras. Naquele momento, Clara entendeu que o que o mundo chama de milagre nem sempre é algo arcano. É o resultado de muitas pessoas treinadas o suficiente, disciplinadas o suficiente e, acima de tudo, com coração o suficiente para escolher a vida acima de tudo no momento crucial. Naquela noite, no Brasil, ela estava no meio de um milagre desses. Poucos minutos após desembarcar, o calor úmido de São Paulo ainda envolvia a pele e o cheiro de espuma permanecia. Mas as operações ao redor não diminuíram. Pelo contrário, mudaram de marcha, passando do resgate para garantir o próximo destino seguro. O passageiro com dor no peito foi levado rapidamente à ambulância. O monitoramento iniciado a bordo continuou. Ao passar por Clara, ela viu um oficial checar um tablet e dizer algo rápido em português ao colega. Não era uma avaliação nova, era a continuação do plano traçado no ar. Clara perguntou ao oficial de coordenação para qual hospital ele será levado. O oficial respondeu sem hesitar. O centro cardiológico já está pronto. A equipe especializada está de prontidão. O carro já saiu do aeroporto. A resposta a chocou novamente. Durante toda a noite, ela fora pressionada pela urgência, sem tempo para ver o quadro geral. Agora, as peças se encaixavam. Cabine enviando dados ao cockpit ao controle de tráfego às equipes médicas e centros de emergência e, em paralelo, o hospital sendo alertado e preparando leitos. Era como se mãos invisíveis costurassem todas as agências em uma única peça. Ela ouviu o rádio da ambulância. O oficial recebeu a ordem e acenou para o carro partir. As luzes azuis refletiam no asfalto molhado. Ela pensou, com sua mentalidade europeia, que mesmo com escolta, demoraria um tempo considerável para chegar ao hospital no centro da cidade. Mas o que aconteceu logo depois a fez rever sua avaliação sobre a escala do sistema. O oficial de coordenação percebeu sua expressão e explicou em inglês. O corredor de tráfego já está sendo liberado. Clara franziu a testa. A polícia está abrindo o caminho? Ele balançou a cabeça. Mais do que isso, o centro de controle de tráfego da cidade recebeu o sinal. Semáforos estão sendo reconfigurados em sequência e alertas estão sendo emitidos para que o tráfego geral desvie com antecedência. Ela olhou para ele por um momento. Já vira escoltas médicas, mas aquilo não era só um carro na frente. Era a cidade inteira se reordenando para criar um corredor de vida para um único indivíduo. Ela lembrou-se de ambulâncias em outras cidades grandes onde carros desviavam com hesitação. Ali, a sociedade havia concordado que a vida vinha primeiro e a cidade inteira respondia a isso. Os outros passageiros foram conduzidos a uma área de descanso temporária de forma ordenada. Água, cobertores e triagem inicial estavam prontos. Uma oficial sentava-se com uma criança ainda abalada, falando em um tom suave que Clara, mesmo sem entender a língua, sentia ser de cuidado genuíno. Ela viu um idoso ser amparado e ouvir um pedido de desculpas de um oficial por ter que tocá-lo com mais firmeza devido à urgência. Esses pequenos detalhes revelavam que ali não havia apenas eficiência, mas uma cultura de respeito inerente a essa eficiência. Logo, o chefe da equipe de comando de incidentes do aeroporto, um homem de voz calma e firme como a que ela ouvira no rádio, aproximou-se. Senhora Clara, seu trabalho hoje foi exemplar. Agora, todos os passageiros estão sob nossos cuidados. Você não precisa mais carregar a situação sozinha. Essa frase quase a fez chorar novamente, pois tocava no que ela não ousara dizer. Ela carregava tudo, o medo, a busca por respostas, o peso da responsabilidade, mas o homem à sua frente não lhe disse para ser forte. Disse que ela não precisava carregar tudo sozinha. Era a misericórdia de um sistema que sabia assumir o fardo após o humano atingir seu limite. Clara respirou fundo e perguntou, a questão que a atormentava desde o pouso. Por que tudo se conectou tão rápido? Aeroporto, médicos, ambulâncias, tráfego, hospitais. Parecia que todos sabiam o que fazer antecipadamente. O homem sorriu levemente. Nós não tratamos isso como relatórios isolados. Vemos como uma única missão, salvar vidas. Se um passo atrasa, o paciente perde tempo. Se uma agência espera pela outra, o paciente perde a chance.
Ele apontou para um monitor que mostrava o status dos passageiros, o trajeto da ambulância, a confirmação do hospital. A informação viaja mais rápido que as pessoas, a decisão é tomada o mais perto possível da linha de frente. A explicação não era um slogan, mas uma filosofia de gestão cujo resultado ela via em ação. Ela pensou que a segurança significava seguir cada regra à risca, mas ali eles entendiam o propósito da regra. As regras são para proteger vidas, continuou o oficial como se lesse sua mente. Se uma regra atrasa o resgate, devemos ousar adaptá-la. Não podemos deixar alguém morrer para depois dizer que seguimos o protocolo. Um alarme de rádio soou. O oficial ouviu e se voltou para ela. O paciente cardíaco chegou ao hospital. A equipe médica começou o procedimento imediatamente. Clara fechou os olhos involuntariamente. Um alívio lento percorreu seu corpo. Ela não conhecia aquele homem, mas sua sobrevivência se tornara o símbolo de tudo o que vira. Se um indivíduo chega ao médico a tempo porque aeroporto, ruas e hospitais estão sincronizados, o Brasil fez mais do que receber um avião. Ele moveu uma nação inteira como um corpo único para não deixar escapar uma única vida. Naquela noite, Clara compreendeu. O que testemunhara não era apenas um sistema de emergência moderno. Era uma cultura de responsabilidade profundamente enraizada. Uma cultura que diz: quando alguém cai do precipício, a função da sociedade não é citar regras, mas estender a mão primeiro e cuidar da papelada depois. 3 dias depois, o avião reparado e os passageiros prontos para seguir viagem, Clara parou diante da janela do hotel. Viu notícias de vários países. Alguns elogiavam o sistema de emergência brasileiro, outros a decisão de priorizar a vida sobre a burocracia. Para Clara era mais simples. O Brasil não apenas aceitou o avião, aceitou a humanidade de todos a bordo. Antes de deixar Guarulhos, ela pediu para usar o rádio mais uma vez, dirigindo-se ao controle de tráfego. Sua voz estava estável, mas profunda. Obrigada por não nos verem como um problema no radar naquela noite. Obrigada por nos verem como vidas. Obrigada, Brasil, por me ensinar que o sistema maior é aquele que ainda tem coração. Houve um silêncio quente antes da resposta. Boa viagem, senhorita. O Brasil estará sempre de portas abertas. Quando o avião começou a se mover, Clara olhou pela janela. Viu uma fila de bombeiros, médicos e funcionários do aeroporto acenando e se curvando em um gesto de despedida respeitoso. Naquele momento, ela entendeu perfeitamente. Um país verdadeiramente forte não é aquele que evita crises, mas aquele que, no auge da crise, escolhe a compaixão, a responsabilidade e a dignidade da vida humana acima de tudo. E essa era a razão pela qual, em uma noite escura sobre o Atlântico, o Brasil se tornara a luz para o mundo.